Graça e paz, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos de volta com o nosso canal A Luz das Escrituras. E você está com liberdade para pegar a sua Bíblia em poucos instantes, refletir comigo no texto que está escrito, segundo escreveu São Mateus, capítulo 17, versículo 24. A epígrafe do texto fala o imposto do templo. E se você, porventura, não é amigo do canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificações e você estará sempre recebendo um novo vídeo no seu aparelho. E é claro, se edificar você, compartilhe com outros e abençoe, seja um canal de bênção para outras pessoas. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 17, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: Mestre, de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar: De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Disse-lhe Jesus. Dos outros, disse-lhe Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Para que não escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Muito bem. Vamos fazer uma breve oração? Pai bendito, pedimos a sua bênção para que possamos compreender a sua palavra e a mesma nos abençoe, nos dando direção e nos mostrando um caminho melhor para a glória e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, é um prazer poder estar aqui para compartilhar com você mais um texto e uma bênção de Deus, que é a sua palavra. Tudo que Jesus faz é algo extraordinário. Tudo que Jesus realiza na nossa vida gera impactos profundos no nosso ser. E eu acredito que essa palavra ela vai marcar impactos profundos dentro do seu coração. Quero acreditar que Deus está a falar ao seu coração nessa tarde. Jesus sabia que ali havia um peixe entalado. E é claro, isso vai trazer algumas implicações para a minha vida e para a sua vida também. A princípio, para a gente entender melhor a narrativa do texto, onde a epígrafe vai dizer que o templo, para ser usado, haveria de ser pago. Nesse período, Israel estava ainda subjugado. Israel não era ainda uma nação formada, ou melhor, uma nação independente. Israel estava sob o domínio do Império Romano. E, é claro, Jesus, como judeu, ele vai seguir os princípios do Império Romano. Jesus, ele vai obedecer às regras de Estado, vamos dizer assim. E, como todo, ele também vai pagar imposto. Então, nós já observamos de cara que o contexto desse acontecimento está no fato de que Israel pagava imposto para usar aquilo que era dele mesmo. Como Israel estava subjugado pelo Império Romano, então eles pagavam impostos para usar o templo, pagavam impostos para usar aquilo que lhes pertencia, porém tinham que pagar imposto.
Daí a razão porque Jesus agora também vai pagar imposto. Mas escute, a ênfase que eu quero trazer para você da narrativa do texto não está no fato de pagar o imposto, porque isso é um dever social de todos nós, não é? Esse é o primeiro impacto nesse acontecimento que vai surgir no que Jesus vai fazer. Ele cumpre um dever social, né, de pagar imposto, mesmo sabendo que era um direito dele usar o templo como um judeu, né, como também um filho de Deus, mas ele cumpre o seu papel de uma pessoa que sabe conviver no ambiente social. Ele não deixa a desejar. Inclusive, ele disse a Pedro, os filhos não podem ser cobrados de algo que lhe é da casa, né? Porque são filhos, mas os estrangeiros sim. Mas para não deixar escândalo, para não dar escândalo, não deixar margem de mau testemunho, vamos pagar o imposto, Pedro. E eu lhe pergunto, você tem deixado margem de mau testemunho em relação aos deveres sociais? Você é alguém que mantém os deveres sociais em dias? Então, reveja isso, porque eu e você precisamos deixar os deveres sociais em dias. Dever não é pecado, mas não pagar, né? Não pagar aquilo que devemos pagar, como uso de água, uso de luz e de outras coisas mais, é um pecado, ok? Então, cumpra seu papel. Mesmo você sabendo que, quem sabe, está sendo lubridiado, né, pelo Estado corrupto, né, que nós vivemos hoje. Mas cumpra o seu papel. Usou a luz, pague. Usou água, pague. Enfim, é muito bom viver sem deixar margem de escândalo, como Jesus assim nos ensinou. Mas escute, a primeira realidade desse cenário que acontece aqui é que Jesus vai revelar algo muito intrigante. E a primeira coisa que nós vamos observar é a realidade da minha individualidade. Por quê? Porque quem conhece o peixe pelo nome, quem sabe onde está o peixe e o que está entalado na garganta do peixe, sem dúvida, também sabe quem você é. Jesus conhecia aquele peixe, né? Jesus sabia quem era aquele peixe, até o nome dele. Escute, ainda que você fosse o único no mundo, ele saberia muito bem quem é você. Você não é conhecido por Deus porque você tem uma identidade, porque você foi registrado no cartório da sua cidade. Você não é conhecido por Deus porque você tem popularidade, porque você tem fama. Não, 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 Senhor. Deus conhece você porque Ele é o seu autor. Ele é a razão da sua existência. Foi Ele que criou você. Você não surgiu do nada, pulando do paraquedas. Não. Deus conhece você. Ele sabe quem é você. Ele conhece seus pensamentos. Ele sabe quem é você no contexto emocional, psicológico, intelectual, físico, emocional. Ele sabe quem é você. Essa é a primeira realidade e verdade do texto. Quem conhece o peixe que estava ali, também conhecia Pedro, que foi mandado pegar o peixe. Ele conhece você, meu querido. Ele também sabia onde o peixe estava. Quem sabe quem você é, também sabe onde você mora. Ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe onde você está agora.
Quem sabia quem era o peixe e onde o peixe estava, também sabia o que estava entalado na garganta daquele peixe. O mesmo Jesus que conhece você e que sabe onde você está. Quando eu falo sabe onde você está, eu me refiro em um estado que você se encontra. Eu me refiro na situação que você se encontra. Sabe também como você está. Ele sabe o que está atravessado na sua garganta. Esse mesmo Jesus que conhece você, que sabe onde você está, ele também sabe como você se encontra. E ele sabia que o peixe estava exatamente ali e o peixe estava em maus lençóis. Ele sabe se você está em maus lençóis. Ele sabe se você está passando por uma situação difícil como aquele peixe, entalado com alguma coisa, alguma angústia. Ele sabe que o peixe havia engolido estava sufocando o peixe. Mas ele também sabe que o que está entalando você todo dia, ele sabe. Ele sabe o que é que está chateando você todo dia. Ele sabe o que está levando você a correr risco, e um risco espiritual. Ele sabe o que está infligindo o seu emocional. Ele sabe o que está levando você a viver uma vida de angústia. Ele sabe muito bem o que é que está angustiando a sua alma. Se é uma acusação, um pecado, um abandono, a falta de atenção de alguém. Ele sabe o que está atravessado na sua garganta e que você não está conseguindo mais suportar. E eu digo uma coisa para você nessa tarde. Ele quer arrancar isso que está atravessado na sua garganta. Ele quer tirar isso que está incomodando você. Primeiro, porque ele sabe quem você é. Segundo, porque ele sabe onde você está. E terceiro, porque ele sabe muito bem o que é que está incomodando você. Escute, Pedro era um pescador. Mas Pedro não era um pescador de pescar com vara, com anzol. Pedro era um pescador muito experiente e pescava de rede. Pedro tinha o hábito de pescar com redes. Pedro não tinha o hábito de pescar com anzol. Mas quando Jesus manda ele pegar o anzol e pescar um peixe, ele faz exatamente o que Jesus manda ele fazer. Se de repente você não tem uma rede para pescar, de repente você não tem aquela ferramenta que quem sabe você gostaria de ter para resolver alguma coisa ou para fazer o que Jesus está mandando você fazer. Use a pesca para pescar. Use essa ferramenta pequena e, quem sabe, insignificante aos olhos de muita gente, que é uma diferença muito grande, né? De você pegar uma tarrafa, né? Uma rede, para um anzol. Mas se é um anzol que Jesus te deu, se é um anzol que você está pescando e é só isso que você tem para fazer o que Jesus quer que você faça, use o anzol. Não espere conquistar uma tarrafa para fazer uma grande pesca. Porque Pedro pegou um único peixe, mas foi uma grande pesca que Pedro fez. Sabe por quê? Porque aquele peixe tinha um valor extraordinário para Jesus. Uma grande pesca que quem sabe você está esperando fazer, não é aquilo que vai arrastar multidões. Quem sabe não é aquele feito extraordinário, como aquela abundância de peixe, como num certo dia que Jesus abençoou Pedro, quando tinha trabalhado a noite toda e pescado muitos peixes. Mas o mesmo Jesus que fez com que Pedro, naquela noite, que não tinha pescado nada, pescar muitos peixes, de sorte que ele precisou chamar amigos para lhes ajudar, o tanto peixe que foi. Esse mesmo Jesus mandou num certo dia Pedro pescar não de tarrafa,
mas pegaram um único anzol para pegar um único peixe. E esse mesmo valor que tinha os muitos peixes que Pedro pegou, Jesus também valorizou aquele único peixe que Pedro precisou pegar para Jesus. Então Jesus não valoriza você, o que você faz, pela multidão, pela abundância do que é feito, mas pela qualidade do que é feito. Pedro era um pescador de redes e não de anzol, mas naquele dia Jesus manda ele pescar de anzol. Sabe por quê? Porque Jesus sabe e conhece que você tem potenciais para pescar de anzol e fazer exatamente o que ele quer que você faça. Jesus não disse para Pedro, pegue muitos peixes. Jesus disse, vá pescar um peixe. Até porque ninguém pega 2 ou 3 peixes quando se lança um anzol. Quem pesca com um anzol só pesca uma unidade de um peixe. E foi exatamente isso que Jesus queria. Jesus só precisava de um peixe. Jesus, quando manda você fazer algo, ele sabe o que você vai trazer, irmãos. Ele sabe que você tem potencial para isso. Deixe de ser pessimista e de achar que você não tem capacidade para pescar aquilo que Jesus quer que você pesque. Se ele mandou você pescar, mesmo com um único anzol, vá pescar. Faça o que ele está mandando você fazer. Porque ele sabe que você tem potencial para pescar. Ele sabe que você tem qualidade para pescar. Não espere uma tarrafa. Se você pode fazer com anzol, faça com anzol. O que estava entalando o peixe nas mãos de Jesus tinha um valor extraordinário. Quem sabe o que está entalando você não tem valor nenhum. E você está dizendo, por que eu estou entalado com isso? Por que isso está me angustiando? Por que isso está me matando? Quem sabe você nunca desejou estar entalado com esses problemas, com essas situações, sejam relacionados a coisas ou a pessoas. Mas isso está para você, isso é um mal. Para você isso tem sido algo terrível. Mas para Jesus, o que estava entalando o peixe era exatamente o que ele precisava para fazer um grande milagre, para resolver uma situação que estava diante dele, mas também estava diante do peixe. Eu não sei o que está sufocando você, mas sei de uma coisa: quem tem a capacidade de odiar, tem também a capacidade de amar. Quem tem a capacidade de aborrecer, tem a capacidade de abraçar. Eu sei que quem tem a capacidade de separar, também tem a capacidade de juntar, de unir. Quem tem a capacidade de parar, também tem a capacidade de continuar caminhando. Isso eu tenho certeza absoluta, que existe potencial em você para sair da caverna, para sair dessa situação. Do mesmo jeito que você deu vazão para as coisas negativas, do mesmo jeito que você abriu a porta para a angústia, para a tristeza, para a desilusão, do mesmo jeito que você alimentou todos os pontos negativos e se fechou dentro de você, e você agora se encontra dentro de uma caverna, do mesmo jeito que você perdeu o desejo de viver, o desejo de fazer a obra, o desejo de estar frequentando a igreja, o desejo de continuar servindo como obreiro, desse mesmo jeito, eu sei que você também tem capacidade de dar a volta por cima. Eu sei que você tem a capacidade e tem o potencial de mudar essa história e de fazer tudo diferente. E esse ano Jesus convida você a fazer tudo diferente. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está se sentindo alguém
incapaz, você está se sentindo alguém sem potencialidade, sem capacidade para nada, Deus está dizendo que a mesma vazão, essa mesma força que você deu para as coisas negativas entrar dentro de você e fazer você se sentir alguém inoperante, existe um poder também dentro de você, capaz de fazer você operante na presença dele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Escute, se dentro do peixe Jesus encontrou um tesouro de muito valor, dentro de você tem algo muito mais precioso. Eu vou repetir. Se Jesus encontrou dentro de um peixe um tesouro, algo que ele precisava muito e que resolveu exatamente o que ele queria, dentro de você também tem algo muito mais valioso do que o que Jesus encontrou dentro do peixe. Aceite o convite de Deus de fazer de você alguém em potencial. Você é alguém que pode sobrepujar todas as circunstâncias da vida no seu viver. Você é alguém que tem capacidade de apenas não pescar com anzol, mas não apenas com a tarrafa, com a rede, mas apenas com um único anzol. E com um anzol, você é capaz de trazer para as mãos de Jesus exatamente aquilo que você está precisando na sua vida. Nas minhas mãos, nas suas mãos, esse peixe não tem valor nenhum, porque é um único peixe. Mas nas mãos de Jesus, esse peixe resolve todos os problemas que Jesus estava enfrentando. Nas mãos de Jesus, esse peixe aí que você tem, ele vai ser o suficiente para trazer provisão, não só para você, mas para sua casa e para muita gente que está ao seu redor. Coloca nas mãos de Jesus esse único peixe que você tem. É só um peixe. Coloca nas mãos de Jesus. Hoje, agora, convido você para colocar nas mãos de Jesus não só essa única ferramenta que é o anzol que você tem, que você está achando que é algo inoperante, mas é uma ferramenta que vai gerar muitas bênçãos. E coloca nas mãos de Jesus agora também esse único peixe que você está achando que é insuficiente. Mas nas mãos de Jesus, ele é um elemento altamente suficiente para te dar vitória. Senhor, eu junto com esta pessoa, quero colocar nas tuas mãos este único anzol que o Senhor deu a mim, que o Senhor deu a essa pessoa, para usar como um ato de provisão para manter a minha família e para resolver os problemas. Eu coloco nas suas mãos também este único peixe, que é a provisão que o Senhor me deu, que o Senhor deu a este homem, a esta mulher. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, assim como essa pessoa está agora, colocando nas tuas mãos esse único elemento de provisão, que para ele e para ela, quem sabe, a última instância não é suficiente, mas nas tuas mãos tudo é suficiente. Não há nada insuficiente. Nas suas mãos não há nenhuma impossibilidade de existência. Não há nenhuma impossibilidade de vida e de provisão. Toma em tuas mãos agora este único peixe que eu tenho, este único recurso que eu tenho e que essa pessoa tem, e faça se tornar abundante, como a tua palavra diz, onde abundou o pecado, aonde abundou a escassez, superabundou a graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E que a partir de hoje, eu e você possamos ter aprendido a
usar o anzol, sem se preocupar com a rede. Quando chegar o tempo de pescar com rede, pesque com rede. Mas se você só tem um anzol para pescar, use o anzol. E traga esse peixe como a provisão que vai suprir todas as suas necessidades. Mas detalhe, não deixa na tua mão, coloca nas mãos de Jesus. Porque aquilo que é pequeno, nas mãos de Jesus, se tornará grande, para a glória de Deus. Grande abraço, que Deus abençoe você. Se essa palavra deu direção para você, se essa palavra edificou você, abriu os horizontes da sua vida, envie para outras pessoas e seja um canal de Deus, à luz das Escrituras. Deus te abençoe.